Chegou a minha vez, né? Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz, né, quando a casa está mais ou menos lotada. Vamos dizer, ainda não, faltam alguns, mas é motivo de grande agradecimento, de muita alegria para todos nós. A vocês também, né? Porque sempre que vocês vêm num espaço desse, alguma coisa está aprendendo, alguma coisa pode se absorver para a partir disso nós nos transformarmos. Agora deixa eu entrar aqui para não ficar assim, né? Senão meu pescoço não aguenta. Uai. O tema de hoje é a tragédia do ressentimento. Nossa, que tema, né? Mais esdrúxulo, porque tragédia não podia ser algo mais, né, mais suave, e acabou sendo assim. Por quê? A Joana de Ângeles escreve exatamente nesse livro, Momento de Saúde e de Consciência, no capítulo 11, ela escreveu exatamente isso, tragédia do ressentimento. Por que será que um ressentimento é uma tragédia? Vocês poderiam até adiantar em pensamento, não precisa falar. Porque o ressentir-se, gente, sentir de novo, tudo que é negativo, pode ser raiva, pode ser mágoa, pode ser alguma coisa assim, ódio. Se a gente ressente, quer dizer, sentir de novo, acaba se tornando tragédia para nós, para a nossa caminhada enquanto ser humano. E muitas vezes a gente não tem essa consciência, porque a gente não para assim, né, para dar uma olhadinha. Poxa vida, por que será que eu estou passando por essa depressão, por essa ansiedade, por essa situação tão ruim dentro de mim? Será que é um obsessor, né? Às vezes até pensa nisso, e às vezes tem um sentimento repetitivo dentro da gente que é negativo e acaba nos afetando. E a gente não tem consciência disso. Então vamos lá, né? Para a gente falar da tragédia do ressentimento, vamos adentrar dentro de um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, que vai falar o seguinte: sede perfeitos. Nossa, será que nós não somos perfeitos? Não, pressupõe-se que nós não somos perfeitos, mas poderemos ser perfeitos, porque nós somos seres perfectíveis, né? Há caminho da perfeição nessa terra? Pode ser que não, mas podemos melhorar esse caminho, né? Então, ele fala, sede perfeitos. Para sermos perfeitos, o que nós temos que fazer? Tá aqui se vocês quiserem acompanhar. Nós temos que amar os nossos inimigos. É fácil amar os nossos inimigos, aqueles que nos fez tanto mal, que me fez eu ficar ressentido. É fácil? Não é, gente. Então, amar os nossos inimigos e orar por eles que nos perseguem, né? E aquele que me prejudicou? Aquele que roubou toda a minha empresa, me ferrou e deixou eu na cadeia. É fácil? Outro dia estava olhando, né, vendo uma história, né, de um empresário que ele, no fim, acabou cometendo nenhum erro, no entanto, acabou sendo preso de uma forma injusta. É fácil perdoar? Não é. Aí diz o seguinte, né, Deus nos ensina que devemos perdoar porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e bons. Quer dizer, para Deus não importa se Ele está errado, se Ele fez algo errado, que para Deus, na justiça de Deus, está tudo certo. Não que Ele aprove o erro, é no sentido de que Ele continua sendo filho de Deus da mesma maneira. Deus não vai discriminar, não, você fez coisa errada, então não vou nem olhar para você, não. Ele continua tentando cuidar da pessoa para ter uma consciência de que ele pode melhorar. Então é nesse sentido. Aí vamos entrar, né, na palavra da Joana de Ângeles.
Ela diz o seguinte: as pessoas sensíveis, quer dizer, magoáveis, né? Umas pessoas melindrosas, não conseguem perdoar os que trouxeram sofrimento, né? Aqueles que fizeram algum mal. E essa pessoa vai se refugiar num local chamado ressentimento, dentro da gente, né? Que predispõe para reagir, quer dizer, eu vou me colocar no lugar de ressentida, então eu vou começar a reagir, né? Sempre jogando veneno para quem me feriu, para quem me fez eu ressentir. Então, esses daí, quando me fez o mal, se torna inimigo nosso, né? Pode ser real ou imaginário. Às vezes a pessoa não fez porque quis, não falou aquilo porque quis. Falar, não, imagina, tá errando, você acha que ele não quis? Muitas vezes não. Tem outra forma de pensamento, né? Tem uma outra forma de ver o mundo. Então, quem está com esta mágoa porque o outro fez, é como se estivesse carregando uma mochila pesada todos os dias, né? E que nos paralisa, que nos deixa parados diante de uma situação, né? Que a gente muitas vezes não quer, mas a gente fica paralisada. Então, se nós conseguirmos, veja bem, se nós conseguirmos que a culpa que o outro fez, eu não tenho culpa disso, eu não faço parte disso, mas a minha responsabilidade é dar menos importância do que o outro fez. Não é isso? O que o outro fez, eu não tenho controle disso. O outro fez e eu fiquei magoada e pronto. Não, pronto não. Eu tenho, na verdade, uma responsabilidade de me curar disso. Então, a Joana de Ângeles nos alerta muito nessa questão. E algumas se intoxicam com mágoas. O que é uma mágoa? É um desgosto recolhido. Algo que alguém me fez, olha, eu recolhi em mim. Mágoa é más águas. Então, todo o meu sentimento, toda a minha artéria, veia, sangue, ficam com más águas, né? E nos adoecem, nos acabam, nos fenecem. Então, outras, inconscientemente, tornam-se vítima de insucessos afetivos, outras pessoas, né? Então, as pessoas que carregam mágoa vai se caminhando para outros departamentos. Por exemplo, da pessoa, um insucesso afetivo. Eu não consigo me relacionar bem com ninguém. Eu acho que eu tenho um obsessor, né, que me atrapalha o tempo todo. Ou na minha infância me fizeram isso, então eu tenho trauma, então eu não consigo afetivamente me dar bem. E também até, inclusive, no departamento financeiro. Eu não consigo arrumar um bom emprego, eu não consigo trabalhar bem. Então, muitas vezes não se percebe que ele porque carrega essa mágoa, esse ressentimento. Quantas coisas erradas que traz pra gente e a gente não percebe, né? E também socialmente. Inclusive, socialmente nos é afetado, mas a gente pensa que é por outras questões, mas porque a gente carrega esse ressentimento, ou mágoa, ou raiva, né? E que acaba nos tirando dessa autoestima, que nós poderíamos dar valor para nós mesmos, né? Eu acho que não está na hora de mudar ainda, não, né? Não, né? E já está? Eu acho que você é mais fácil olhar daqui. Tá bom, ao invés de mexer isso aqui. Então, gente, vamos sair dessa situação, né? Porque aceitar o ressentimento, gente, não significa que é aprovar o que o outro fez de algum sentimento que nos magoou, que nos machucou. Mas nós temos que desistir de julgar o outro que fez isso comigo, né? Então é nesse sentido que a Joana de Ângeles fala, eu não preciso aceitar-se com tanta facilidade aprovar isso aí, né? Mas também eu posso, né? Eu posso desistir de ficar. Porque André fez isso, por isso que estou desse jeito agora, é por isso que eu sou calada, por isso que eu não tenho namorado, né? Então é nesse sentido, vamos desistir de julgar o outro pela minha desgraça, porque acho que porque o outro fez. Então, agora ainda tá lá. O ressentimento é tóxico que mata aquele que carrega. Não é aquele que provocou não, viu?
Aquele que alguém me fez um mal, eu estou aqui carregando dentro de mim, não consigo me libertar disso, porque eu não consigo perdoar, porque eu não consigo seguir o ensinamento do Mestre Jesus, fala perdoar os vossos inimigos. Aí então eu carrego e está me intoxicando. Então destrambelha, você quer dizer, desorganiza todo o nosso equipamento físico, fisiológico, nosso sistema nervoso, as nossas artérias, todo o organismo, o fígado, o baço, o pâncreas, os rins, né? Até células cancerígenas a gente acaba criando por conta dessas situações que a gente não consegue lidar e nem percebe que a gente tem, né? Aí vai produzindo também pressão alta. Ixi, porque eu tenho pressão alta porque eu tenho mágoa? Nem sempre, gente, tá? É um dos, porque somatiza-se, né? Vai tudo pro corpo. E também uma disfunção cardíaca. Ah, é por isso que eu sofro do coração, por isso que eu tenho que... Também não, gente. A gente tem que fazer o discernimento, né? Por causa disso, alguns falam, não por causa do obsessor, por causa disso. Ah, não, porque eu na minha infância tive trauma, por causa disso. Vamos fazer o discernimento nós mesmos. Agora vai, né? Então, no livro dos Espíritos, na questão 886, né? Ele fala muito bem, para nós estarmos estudando sobre a questão do ressentimento, a gente tem que ver o ensinamento do Mestre Jesus, né? Porque ele é o guia e modelo. Ele fala o seguinte: qual é o sentido verdadeiro da caridade? Ah, está ligado com ressentimento? Tá. Tem uma grande conexão. Por quê? A caridade, de acordo com Jesus, ele fala assim: vamos entender como benevolência para com todos, fazer o bem a todos, não importa a quem. Ah, é aquele que me magoou também. Eu consigo? Aí você tem que exercitar. Né? Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? É saber aceitar, é saber ver que o outro também é imperfeito, tanto quanto eu, ou não. Aqui é alguém perfeito? Ninguém, né, gente? A gente procura ser. Então, a gente tem que aceitar a imperfeição do outro também. Né? E quem nos magoa, quem nos faz sentir, não é porque é um ser em imperfeição, porque fez, eu fiz sem querer, me perdoa. Às vezes é sem querer mesmo, né? Vocês também fazem isso de vez em quando, não fazem isso para os outros? Muitas vezes eu faço, falei, nossa, tipo, pisei na bola, né? E a gente pede perdão, se o outro não perdoar. Aí já é questão de, né, o outro. E depois, perdão das ofensas. Ah, é tão difícil isso, não, gente? Perdoar a ofensa, porque a ofensa pode ser N motivos. Ofendeu verbalmente, ofendeu pegando o meu cargo, ofendeu porque, né? N situações que você fala, não aceito isso, tá? Então, Jesus ensinou isso porque sabe que é muito difícil enquanto nós, terráqueos, né, vamos dizer, na terra de provas e expiações, é muito difícil, gente, trabalhar esse tipo de sentimento. Por isso que a Joana de Ângeles fala muito no tragédia do ressentimento. Tudo que a gente sente, que a gente não consegue elaborar dentro da gente, perdoar as pessoas, vira uma tragédia na nossa vida, né? Nem sempre, acho que tá aí, né? O ressentimento se manifesta com expressões definidas, quer dizer, nem sempre o ressentimento vem naquela formatação. Olha, isso se chama ressentimento. Não, muitas vezes tem alguma fixação mental, né? Que a gente não percebe. Que eu falo, né? Aquela pessoa é tão chata, porque você não sabe que essa pessoa carrega o ressentimento desde a infância, né? A gente que estuda um pouco de comportamento das crianças, todo mundo fala, eu tenho uma criança ferida. Minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, e a gente carrega isso há anos e vai se manifestar na forma de fixação mental. Né? Aí eu não tenho sucesso por causa que minha mãe me bateu. Eu não gosto das pessoas XYZ porque meu pai me xingou quando era pequeno.
né? Então, isso é ressentimento quem guarda isso. Dá para entender que os pais também são imperfeitos e que erram, e erram muito, né? Nós estamos sempre aprendendo. Então, o que nós temos que fazer? Ressignificar, né, o fato vivido. É a continuação da palestra da Cris, né, que ela falou muito em ressignificar. Cabe a nós, principalmente quem está no lugar de quem recebeu alguma ofensa, está aqui dentro de mim, bem guardadinho, né? Chamado no local, chamado sombra, que muitas vezes está lá no inconsciente. Então, Jung fala assim, quando está no inconsciente, não traz para a consciência, a gente não consegue reconhecer a nossa sombra e trabalhar, movimentar isso que está lá dentro. Então, é necessário que movimente isso, tornar consciente, para colocar na tua frente, nessa mágoa que eu tenho pela minha mãe que me bateu, e trabalhar isso, reconhecer que eu posso perdoar, eu posso ressignificar esse sentimento. Requer o quê? Muita maturidade, né? Principalmente a espiritual, viu? A gente fala, mas eu tenho maturidade, já cresci, já sou adulta, eu sou dono de uma empresa, isso, aquilo. Mas e quando a gente olha para trás e começa a beber muito? Outro dia estava lendo, né? Do Jung, que fala assim, as pessoas que têm vício do álcool, da droga, qualquer substância que seja, porque tem uma mãe que feriu. A mãe verdadeira não, gente, é a figura materna, né? Porque nós idealizamos tanto a nossa mãe, né? E principalmente quando é criança, a mãe é perfeita, a mãe não erra, a mãe não falha. Aí, de repente, quando está nos 12, 13 anos, na adolescência, fala, poxa vida, a minha mãe falha, a minha mãe erra, a minha mãe fala cada coisa para mim, né? Então, essa mãe idealizada, de repente, aí a pessoa vai refugiar, vai querer completar o vazio que ficou dentro. Aí, uma das coisas, né? Jung fala que uma das coisas, claro que não é tudo isso, vai começar a entrar no vício do álcool, do cigarro, das drogas e etc e tal. Né? Então tem que ver qual é a causa que motivou também a se adentrar nesse caminho da viciação. O café também vicia. Não nesse sentido, né, gente? É para completar o vazio, aquilo que traz tragédia na nossa existência. Aí diz o seguinte, né, a Joana de Ângeles, precisamos de um autoexame enérgico dentro da gente. Aí eu coloquei, né, até trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que a Joana de Ângeles mesmo fala, né? Vocês conhecem a teoria do U? O U é assim, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. A teoria do U é o seguinte, gente, até trouxe a cópia aqui, né? É o I mergulhar dentro da gente, porque nós temos, para isso, nós temos que isolar, né? Em cima, isolar. Isolar, como eu falei na outra palestra, né? Quando tive câncer, eu fui lá no alto da montanha, metáfora, me isolei, né? De todos os conceitos, preconceitos, não terceirizei a minha cura para dizer, ai, fulano, você pode fazer a cura em mim? Não, eu descobri que eu que tenho que curar. Então, esse isolamento é para poder mergulhar profundamente dentro de nós. E depois, né, a teoria do U, vai lá embaixo, vem a autopercepção, que seria o quê? Fazer a reflexão. Depois de isolamento, você vai lá embaixo, você faz a reflexão de si mesmo, de se perceber, de se autoexaminar. Por que entrei nesse momento, nesse estágio onde as minhas células adoeceram? A culpa é do outro, a culpa é da minha mãe. Até eu tive aquele momento assim, né? Porque meu pai me bateu. Calma, não é assim que você vai analisar uma situação problemática, né? Então, eu entrei nessa autorreflexão. Depois a gente vai subindo para o quê? Qual é a situação de emergir?
Você vai adentrar no momento em que você pode se movimentar novamente. Para ir aonde? Para um momento de transformação. Para um momento de cocriação. Para um momento de renovação. Tá? Teoria do I. Então, lembra bem disso quando a gente fala precisamos de um autoexame enérgico, né? Para podermos auxiliar da identificação bem no fundo da nossa alma. Então, essa teoria do U, gente, a gente só faz quando a gente medita, viu? Eu falo muito na quinta-feira, vamos fazer a meditação, vamos silenciar o nosso eu, né? Porque o nosso eu, muitas vezes, o ego, tá assim, cheio de barulhos, ruídos, a fala de um, fala do outro, fala de não sei o quê, que dá conselho disso, dá conselho daquilo e tal, tudo mais, e que critica, e que condena, e que fala, fulano, sabe, vocês sabem, todo mundo passa por isso, né? Não sou eu só. Então, continuando com a fala da Joana de Ângeles sobre a tragédia do ressentimento, ela fala assim verificaremos, surpresos, que somos responsáveis por darmos abrigo, né? Guarida é abrigo. E vamos vitalizando. Quando a gente dá abrigo a esse ressentimento, a gente vai vivificando esse ressentimento, deixando-nos por eles sermos dominados. Que triste, né? E quem é que dá abrigo a isso? Sou eu, cada um de vocês. Não é o outro que fez mal que vai me dar o abrigo. Não é isso? Vocês concordam? Aí entra o livro dos Espíritos, questão 887. Olha, quando a gente está nessa tragédia, já acha que a vida está uma desgraça porque eu estou entrando na doença, estou entrando na falência, porque eu não consigo arrumar namorado, porque a minha vida social está totalmente, eu nunca seguro dinheiro, né? Essas coisas. Aí diz o seguinte, na questão 887. Amar aos inimigos e perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Se nós tivermos essa postura do ensinamento do Mestre Jesus, que a gente tem que amar esse que me prejudicou e, a partir disso, pagar o mal com o bem. Eu vou ter que fazer igual do Chico, né? O outro fez mal, vai lá e compra uma máquina de costura, que seu coração vai ficar assim, né? Curado. Então, é isso que nós temos que fazer. De novo, ensinamento de Jesus é fácil? Não é, gente. Aí ela continua, vamos saber que as pessoas que nos provocaram, né? Não importa se na infância, se foi ontem. Essa ação que deixaram ressentidos não tinha nem tem dimensão do que fizeram, que eles nem têm noção do que eles fizeram, né? E de tanto mal que fez. Às vezes a gente é que está sentindo tanta raiva ou tanta dor pelo que o outro fez, mas aquele que fez, muitas vezes, não era tão ruim assim, né? O que eu falei, porque tinha que falar, eu acho que tinha que dar um sinal de alerta para essa pessoa, mas só que magoou muito, machucou muito. Então, nós temos que perceber, né, que não vamos levar em conta tudo aquilo de uma forma tão intensa a ponto da gente entrar na depressão. E ela continua falando o seguinte, arrancando a causa injusta do ressentimento, todos nós, despertaremos de imediato em paisagens sem sombras. Uma paisagem sem dor, né? A gente pode despertar para esse lugar de mais serenidade, mais harmonia, mais calmaria, né? Redescobrindo a vida, desarmando-nos em relação às pessoas que nos magoaram profundamente. Esse profundamente, gente, é a gente que se achou tão profundamente. A gente pode deletar, nós temos esse poder de deletar também. Não temos? Ou vocês acham que não? Entrou em mim, machucou, pronto. Aí não tem mais cura, não há maca que vai me salvar, né? Aí eu venho no sábado, eu venho na quarta, eu venho na quinta, não há maca que vai me fazer eu me transformar, porque tem que trabalhar, a parte é nossa. Os médicos mentores trabalham? Sim.
Os médios, né, que recebem médicos mentores, trabalho sim. Mas 100% é eles? Não, a gente fala que nós somos 50% também. Não é isso? Se a gente não mudar, saiu da marca, gente, pronto, somos a mesma pessoa. Então, ter essa consciência, nós podemos nos transformar. Antes de falar nisso, gente, a Joana de Ângeles também fala uma coisa assim maravilhosa que nós temos que aprender. A consciência, ela fala muito na consciência desperta e consciência adormecida, né? Quando a gente está falando desse assunto, a gente tem que perceber, será que eu tenho uma consciência desperta? Ou será que minha consciência está totalmente adormecida, que eu não consigo enxergar a não ser a minha dor, que o outro me fez? Não, consciência desperta, gente, ela fala o seguinte, quando a gente não tem nenhuma consciência desperta, a gente sempre acusa o outro. Ao outro que fez isso, por isso que eu estou assim. Ao outro que me prejudicou, por isso que eu estou assim. Então, uma consciência totalmente adormecida. Agora, quem está no meio, né? Adormecido, meio acordado, né? Quando a gente vem num centro espírita, quando ouve falar algumas coisas, desperta um pouco, não desperta? Ou vocês vêm aqui, senta, escuta, entra por aqui, sai por aqui. Desperta alguma coisa. Então, quando tem uma consciência meio desperta, ele começa a acusar a si mesmo, falar, nossa, então agora eu sei, eu agora estou me autoconhecendo, então eu não consegui mudar, então eu fico me acusando, me autopunindo, meio desperto. E agora, quando a pessoa está com a consciência totalmente desperta, o que acontece com essa pessoa? Vocês sabem? A gente não acusa o outro e a gente não acusa a si próprio, tá? É o momento em que a gente tem que fazer uma grande renovação, transformação, que vai dizer, eu sou filha de Deus, eu sou lucigênita, gerada na luz. Lucigênito é a palavra da Joana de Ângeles, viu? Não é a palavra da Luísa, não. Ela fala de seres lucigênitos. Todos nós somos gerados na luz. Portanto, nós temos a luz. Né? Quando a gente começar a enxergar a luz, eu não preciso nem acusar a mim, nem ao outro. Eu sou filha de Deus, tanto quanto o Rodrigo é, tanto quanto a Cris é. Então, vamos enxergar somente o aspecto positivo dessas pessoas. Ah, eu consigo enxergar? Não. Enquanto estiver com muita sombra dentro de mim, eu não vou conseguir enxergar a luz no outro, tá? E a Joana de Ângeles também fala uma frase bem assim bonita de se pensar, de se refletir, que ela fala assim, para você se iluminar, não adianta ficar olhando para a luz, eu deixo eu olhar para a luz, eu estou iluminando, me tornando luz. Não é só para olhar para a luz, é para colocar luz na sua sombra. Aí é o mais difícil, né, gente? É o movimento mais difícil. Nós temos que exercitar tudo isso que foi falado até agora, né? E que temos que praticar. Hoje vocês estão ouvindo. Agora, nessa semana, vocês vão praticar? Eu tento praticar todos os dias, gente. Faço meditação como eu falo, né? E muitas das vezes a gente, depois fala, não. Eu prego tudo isso, então também, né, tem que levantar de repente e começar a praticar o que eu estou falando aqui. Então, para encerrar, se não me engano, ou não, ainda não, né, pelo horário aqui. Então, na questão 903 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte, antes de censurar as imperfeições dos outros, veja, se eu critico a imperfeição da André, veja se eu também não tenho essa imperfeição. Não desse jeito, mas de outro jeito. Será que eu também não sou imperfeita? Então, aí entra o ensinamento do Mestre Jesus, né? Fala, vê o argueiro no olho do vizinho. Argueiro, o que é? O cisquinho, né? A gente vê o cisquinho no olho dele, mas no meu que tem uma trave enorme desse tamanho de ciscão, eu não enxergo. Mas o dele eu enxergo, quer dizer... não olha,
na caminhada do outro, só fica olhando na caminhada do outro, que você pode tropeçar na sua. Porque você não está andando olhando para a sua caminhada, você fica olhando, ai, Cris está indo para não sei aonde, a Cris está fazendo coisa errada. E eu que me tropeço, não é isso? Porque estou cuidando muito da vida do outro, e é assim que ele está querendo dizer, né? Então, a Joana de Ângeles fala o seguinte, continuando aqui. Assim o mal que faz somente nos perturbará se permitirmos, se a gente permitir, né? Acolhendo a ponto de nos machucarmos. Por que que a gente permite? Olha, tem uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, que nós temos um tirano interior, viu? Tem aquela voz interna de autopunição, de autocastigo, né? Ah, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de amar, eu não sou capaz de me perdoar, eu não sou capaz de me cuidar. Então, esse tirano interno, muitas das vezes, faz com que nós possamos machucar cada vez mais com o que o outro faz, tá? Então, ela nos alerta nesse sentido. Olha para dentro de você. Principalmente dentro de você, quando vê essa tragédia do ressentimento. Não é para ficar olhando quem me fez isso, tá? Para de ficar olhando o papai que me bateu quando era pequena, ou um coleguinha aqui que me falou umas coisas que eu não gostei, né? Então, nós temos que nos predispor à reflexão, a refletir, né? Eu solto um vídeo toda terça-feira que fala sobre reflexão. Não sei se vocês assistem, mas eu mando para todo mundo. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, tá? E nessa reflexão, gente, veja bem, que tem também os passos aqui. Ai, como é que eu vou fazer reflexão? Só meditando? Não. Tem um passo aqui, gente, igual a do U, né? A teoria do U, mas é o seguinte, primeiro faz uma pausa. O que é pausa? Para dentro de você, gente. Busca na sua alma a sua essência. Isso é uma pausa. Para fazer meditação tem que fazer essa pausa. Deixa eu entrar dentro da minha alma. Eu vou buscar a minha essência. Deixa o meu ego de lado por enquanto que eu estou fazendo meditação. Aí você vai ter uma escuta. Escutar o que a alma está dizendo. Escutar o que dentro de você está dizendo. Tá? Então isso é reflexão. E depois que escutou tudo, aí você tem que ter uma coragem. Ai, coragem? Coragem para quê? Coragem porque você vai se deparar com a tua sombra, tá? E coragem de encarar essa tua sombra e falar, agora eu tô te vendo, minha sombra querida. Quem tá ressentido é você. É você que não tirou essa toxina, esse veneno de dentro de você. Então veja bem que não foi seu pai que fez isso, fez aquilo. Foi. Mas qual é a sua obrigação? Você tinha uma obrigação e dever de você saber elaborar isso direitinho. Essa não é a Luísa que está falando, viu, gente? A Joana de Ângeles, a lição dela. Por isso que fala, tragédia do ressentimento é no sentido de deixa ou não virar uma tragédia. Engraçado, né? Esse mouse não anda. Agora, ou eu que não sei mexer, né? Tem a questão 918 do Livro dos Espíritos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 também fala o que é o homem de bem. O homem de bem é aquele que tudo de positivo carrega. Aquele que está buscando a perfeição ainda não é perfeito, viu? Mas então o homem de bem, ele não é vingativo. Não vingar porque o outro fez isso, eu também tenho que devolver, não. Perdoa as ofensas de novo. Olha, veja bem, a lição de Jesus é isso, amar e perdoar sempre. E não lembra, para não se lembrar, senão das coisas boas, né? É difícil isso, eu sei disso, porque somos falhos, somos humanos ainda. Nossa, se eu fosse anjo, nem estaria aqui dando palestra, né? Para você, estaria já no outro patamar. Então, vamos apresentar pela própria Joana de Ângeles como uma solução. O que ela diz? Como eu sempre falei, né? Saber perdoar. Porque o perdão é divino, vem de Deus. Se fôssemos nós humanos, né, cheios de falhas, olha, é difícil entender do perdão e também de praticar isso. E o perdão dulcifica-nos, nos deixa mais doce, adocicado, né? Calmo, sereno, onde todas as dificuldades nos fazem
tornar facilidades, né? E também tem que ver, é uma situação onde você pode adquirir o poder terapêutico do amor, é o poder do tratamento através do amor. Se você souber, né, perdoar, se você tiver essa lente do verdadeiro perdão que Jesus nos pregou. Então, a outra solução, segunda, eu sei que está na hora, começa a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado. Né? Tudo isso que eu falo, tudo que é passado, consiga cortar, né? Retira, porque senão vira uma algema, nos prende. Tudo que é passado não nos faz caminhar para frente. A estátua de sal, né? Que se fala na Bíblia, né? Não olha para trás, vai em frente, senão você vai virar estátua de sal. Então é a mesma coisa, nós que estamos olhando muito para o passado, a gente vai se paralisando como uma estátua de sal. Então, a outra solução, tudo agora está bem comigo, porque eu estou de bem com a vida, amando a todos com ternura, com carinho, né? Mesmo aqueles que não correspondem ao meu sentimento de afetividade. Porque o ressentimento, muitas vezes, não vem daquilo que o outro fez mal, mas daquilo que o outro não consegue. Fala assim, mas ele não me ama, por que ele não me ama? Eu amo tanto. Às vezes com o namorado a gente tem quase que uma obrigação, né? Mas ele não me ama. O mais importante é a gente amar, porque tem amor dentro. Esperar que o outro me ame, gente, isso aí precisamos evoluir, né? Senão vira ressentimento dentro do nosso departamento chamado eu espiritual. Tá bom, gente? Então, para não passar da hora, eu sempre exijo o horário para todo mundo, né? Agradeço imensamente e que isso tudo que nós aprendemos da Joana de Ângeles, eu sempre falo para vocês, né? Leia o livro da Joana de Ângeles. Ela nada mais do que traduz o Evangelho do Mestre Jesus. Gente, eu li todos os 5 livros do Allan Kardec, olha, depois eu entendi bem melhor lendo o livro da Joana de Ângeles. Tá bom? Gratidão imensa e que possam aproveitar esse momento até durante a semana que vem. Fica com Deus. Muita paz.